Olá, boa noite. Eu sou Glauci Santos, eu sou artista visual, curadora e pesquisadora e professora. O tema da minha palestra é a gravura afro-amazônica. E como falar de gravura afro-amazônica sem falar da gravura ancestral, sem falar dos primórdios da gravura. Então, nós vamos primeiro falar sobre essa origem. Vamos buscar na origem da gravura como é esse início. A necessidade de gravar, no sentido de comunicar uma mensagem, de registrar ou mesmo de demarcar território, ela sempre acompanhou o ser humano. Ela sempre nos acompanhou desde os primórdios do mundo. Homens e mulheres, eles transformaram paredes de cavernas, rochas, em suportes para a criação, para suas pinturas, suas gravuras. Era uma forma de comunicar, de se expressar, de descrever através dessas gravuras o que acontecia no seu cotidiano. E isso nos acompanhou até os dias atuais. Então, a arte da gravura na pré-história, esse aparecimento dos humanos, ele surge não apenas com utensílios, com a fabricação de utensílios, mas também essa gravura aparece como uma forma de uma grande produção artística, uma vasta produção. Mas eu deixo a seguinte pergunta também: quem eram esses artistas? Quem eram essas pessoas que criavam essas gravuras? E eu falo do Homo faber. O que é o Homo faber? O Homo faber é uma denominação utilizada para nos referir à capacidade de fabricar utensílios. Essa capacidade com a qual o ser humano ele é capaz da transformação. Ele torna capaz a transformação. A forma com que ele vai fabricar utensílios, como ele usa essa inteligência para construir ferramentas, para construir não só os utensílios cotidianos, mas essa arte, as gravuras, enfim, a forma como ele utiliza a inteligência. E também eu falo também sobre o Homo artifex. O que é o Homo artifex? Utilizamos esse nome, essa denominação, para nos referir ao ser humano como um artífice, como o construtor do mundo, de seu próprio conhecimento, aquele que vai em busca do autoconhecimento, que cria instrumentos, que cria instruções para alcançar bens materiais, bens espirituais, culturais, cultura. Aquele que cria para si e para os seus imediatos, para a sociedade em que ele vive. Ele não vai reter o conhecimento só para si. Ele vai dividir com os seus semelhantes. E novamente eu faço a reflexão, a pergunta: quem eram esses artistas gravadores? Quem eram essas pessoas? E eu digo para vocês, os artistas, esses gravadores eram os artistas da pré-história, esses gravadores e gravadoras.
eram pessoas como nós, e a história, a cultura desses artistas, como eu costumo chamar artistas, ela é intensa, ela é rica, ela tem uma forte dramaticidade, ela representa ancestralidade, resistência, beleza, força, contida em cada entalhe, em cada cor dessas gravuras, cada desbaste, cada alto relevo. Então, ela contém muita força, muita resistência, beleza, essa dramaticidade que vem da gravura. E também nós percebemos nesse contexto a importância dessas primeiras manifestações artísticas no continente africano. Havia a predominância do naturalismo, né? Essas primeiras gravuras que vão surgindo, elas se encontram nos mesmos lugares onde estão as pinturas também. Onde nós encontramos as gravuras, encontram-se também as pinturas rupestres, né? E ela, posteriormente, né, tem a arte mural e as fases. E a técnica utilizada, essa técnica de gravar nesse período, como é que esses artistas eles vão desenvolvendo essa maneira de gravar? Como é que era esse traço? Como era essa incisão na rocha? Então, através desse traço e dessa incisão que era utilizado nas rochas, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade, e o tipo de seres representados, as figuras representadas. Então, era a partir disso que eram definidos esses períodos, essas fases, né, que foram passando, essas fases, cada uma dessas fases. E as gravuras, a sua melhor técnica, elas surgem nos períodos mais recuados. Essa foi a maneira que os pesquisadores, né, que vieram antes de mim, eles encontraram de datar. Foi através de períodos, né, essas fases, né, as fases dos seres representados, dos animais representados. Então, essas gravuras elas vão aparecer em rochas areníticas, né? Algumas rochas menos duras, outras mais duras, granitos, quartzos. E também eles tinham pouco equipamento, eles tinham o mínimo, né, de ferramentas. E mesmo assim eles conseguiam uma grande precisão técnica na feitura dessas gravuras, né? Então, nesse momento, começa a surgir as primeiras ferramentas de gravação, as primeiras ferramentas de gravura. Então, quais são essas primeiras ferramentas, né? Então, existe a pedra apontada, uma pedra com uma ponta, né, para que eles conseguissem fazer esses desenhos, né? E também a machadinha, que era como se fosse o precursor do buril de gravura, né? As nossas ferramentas atuais de gravar, que na segunda parte da palestra eu vou estar mostrando esses buris, essas nossas ferramentas atuais de gravação. Então, e eram através desses golpes, né, essas incisões na rocha, né, que a gente começa a entender o quanto essas pessoas, esses homens e essas mulheres
o quanto eles buscavam precisão técnica e a forma que eles iam construindo essas ferramentas. E essa busca de ter gravuras, de obter gravuras melhores. Então eles começavam a buscar essa precisão de ferramentas e ter uma ferramenta que ele conseguisse obter aquela gravação, aquele resultado específico. E nós observamos o quanto havia essa preocupação ao longo desses períodos, dessas fases. Assim como a pintura rupestre, as gravuras, elas também exigiam um esforço físico, porque ambas eram feitas em rochas. E essas rochas, elas chegavam a medir até 9 metros de altura. Tem gravuras encontradas em rochas de 4 metros, 6 metros e até 9 metros de altura. E geralmente são monocromáticas, e assim como a pintura rupestre também, né, elas existem em policromia. E que pigmentos eram utilizados nesse período, né? Eles utilizavam cauli, ocre vermelho, sangue, faziam variações de cores, e com isso eles vão adquirindo essas técnicas próprias também de pigmentação. Em estudos de escavações foram encontrados, né, pequenas vasilhas, né, e eram como se fossem os nossos atuais godês de colocar tinta, né, onde nós colocamos tinta. E esses pigmentos são muito resistentes às intempéries do tempo. São cores básicas: vermelho, marrom, tirado do óxido de ferro, branco obtido do cauli, como eu já falei, preto extraído do carvão vegetal, de ossos triturados, de fumaça, da gordura queimada, e também tinha o amarelo, o verde, o violeta. Então, os artistas africanos, eles foram adquirindo essas técnicas de trituração, de mistura de líquidos, gordura, ovo, mel, tutano, e foram adquirindo essas tintas, né? Essa consistência para dar liga, essa mistura dos líquidos, né? O tutano cozido. E eu não tenho como falar de gravura e não falar também sobre isso. E como é que eles aplicavam essas tintas? Primeiramente, essas tintas elas eram aplicadas com os dedos, né? E posteriormente penas de pássaros, de aves, gravetos, e eles foram construindo esses primeiros pincéis. Isso é o que vem antes do pincel, né? O precursor dos pincéis, e ali faziam junto com o graveto e também pelos de animais. Haviam espátulas feitas de lascas de madeira. E o processo de feitura dessas cores, esse processo todo de busca de ferramentas, né, desses objetos, para manusear melhor a tinta, para fazer gravuras melhores. Então, esse processo todo de feitura disso tudo explica também a duração dessa gravura, a duração dessas cores, desses tons que a gente tem até os dias de hoje, né? E o quanto essas gravuras tinham de imagens
de seres, de pessoas, né? E a forma como isso tudo era aplicado e também o processo, né? As técnicas que foram sendo adquiridas nesse processo, né, ao longo do tempo. E um grande exemplo disso que nós temos também são as mãos em negativos, né? As gravuras e as pinturas que existem, são visíveis até hoje nas paredes rochosas. Eu vou estar mostrando aí essa imagem também para vocês. Vocês vão poder estar observando aí, né? Então, há também o entalhe, há também a gravação nas esculturas, que também eram feitas em madeira e de diferentes tamanhos, né? Como estatuetas que possuíam estilização de formas de animais e de pessoas, com figuras atribuídas a divindades africanas, né? Há também aquelas ligadas a acontecimentos e objetos que denotavam poder, e também utensílios, né? Espadas, lanças, utensílios do cotidiano, e muitos contendo desenhos ali entalhados de mulheres, de crianças representando a fertilidade. Observamos também esses entalhes, essas gravações nas máscaras. E essas máscaras, elas eram usadas geralmente em celebrações, em rituais que incluíam música, dança, trajes especiais. E os entalhadores, que esses gravadores, entalhadores que faziam esses entalhes na madeira, na confecção dessa máscara, na feitura, né? Esses entalhes, eles eram para obter efeitos bem dramáticos. Então, eles reduziam as feições humanas a uma série de planos, como o nosso rosto, né? Então, eles definiam bem esses planos, né? As partes altas, as partes baixas, nariz, olhos. E não eram apenas máscaras esculpidas, entalhadas na madeira. Então, esse apelo de ter planos e entalhes bem definidos, altos e baixos relevos, é porque precisava demonstrar esse efeito, essa feição ligada às divindades, à magia, aos rituais. E nós vamos observar aí nas máscaras essa dramaticidade, os olhos, esse entalhe mais aprofundado, o nariz, o rosto, os detalhes, esses entalhes que vocês vão estar aí observando nas gravuras que estão sendo mostradas, nos entalhes das máscaras que estão sendo mostradas aí. Os detalhes, os adereços colocados, palha e outros detalhes colocados também. Então, durante muito tempo, existiram mitos e preconceitos de toda espécie que escondiam do mundo a real história do continente africano e principalmente a sua arte, a sua cultura. Mas eu faço alguns questionamentos. Por que essa arte era encoberta? Porque
era como um filme sendo cortado várias partes e desarticulado. Por quê? Porque a imagem real da história da arte africana, ela não era nos repassada, ela não era ensinada. Até hoje, algumas faculdades não têm uma disciplina de história da arte africana. E eu deixo essas reflexões, porque elas precisam ser feitas. Mas, no entanto, nesse contexto todo, não nos causa espanto esse lugar secundário que foi dado para a história da arte africana, perante todas as outras histórias da arte ocidental. Então, nós observamos aí sempre essa maneira de esconder do mundo a real história. Onde o ser humano surgiu? O ser humano surge na África. Então, portanto, a história da arte, ela surge na África, no continente africano. E por que essa ausência? Por que essa obscuridade? A história da arte africana, ela é um desafio apaixonante. Ela nos desperta a curiosidade. Então, a história da arte africana, ela não é a história da humanidade, não é a memória dos povos. Então, são necessárias essas reflexões, preciso, é necessário reconstruir o cenário verdadeiro. É tempo de modificar o discurso e metodologicamente é um desafio a ser cumprido. É um desafio para todos nós, artistas, estudantes, educadores, curadores, enquanto população afrodescendente, é um desafio estudar, pesquisar sobre essa origem da arte. A gravura, ela chega no Brasil, a introdução da gravura no Brasil, ela vai ocorrer a partir do século XIX, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A gravura, ela surge no Brasil concentrada nas mãos de mestres tipográficos e litográficos, né? E esses mestres gravadores, eles eram graduados em escolas de artes e ofícios estrangeiras. Eram as pessoas que tinham acesso ao estudo da gravura. E ela, enquanto arte, enquanto expressão artística, porque ela chega ao Brasil dessa forma, através dos mestres tipográficos, ela chega com a finalidade de difundir a fé cristã, impressos de cristãos, impressos utilizados para catequizar, para o ensino da fé cristã. E como meio de expressão artística no Brasil, ela só vai se desenvolver no século XX, no início do século XX, inicialmente através também de artistas estrangeiros, de artistas europeus. E no Brasil, no Pará, a história da gravura artística, ela vai ser constituída de fatos recentes, fatos assim pouco documentados, portanto, com acontecimentos
que permitem desenvolver uma linha cronológica e um roteiro e um breve histórico do desenvolvimento da gravura aqui na nossa região amazônica. Através dos primeiros ateliês públicos, né, como o primeiro ateliê público foi o ateliê do Museu Emílio Guild, em convênio com a Funarte, e que durou até o final dos anos 80. E também vários fatores foram decisivos para o estabelecimento da gravura aqui na nossa região. Mas na década de 90 se verifica um certo abandono dos projetos e um declínio dessa produção de gravura. A gravura artística no Pará, ela começa a limitar, ela limita-se a atividades isoladas. Artistas começam a trabalhar isoladamente. Então, no início dos anos 90, há a implementação da Fundação Curro Velho, que é um liceu de artes e ofícios, né? E houve nesse período um esforço para recuperar as atividades de gravura. Mas havia falta de equipamentos, de um espaço adequado para esse trabalho. Então isso enfraqueceu um pouco as iniciativas. Então essa mudança só vai vir a acontecer no início dos anos 2000, por volta de 2001, quando a instituição instala definitivamente um núcleo de gravura. Existiam prensas que estavam no Emílio Guild, né? E elas foram levadas para a Fundação Curro Velho e foram restauradas, recuperadas. Então, a partir de 2001, começa a surgir uma nova geração, mais precisamente a partir de 2002, né, no ateliê de gravura da Fundação Curro Velho. E essa geração, ela começa a cultivar uma gravura bem assentada, bem sólida nos fundamentos da linguagem e em diálogo constante, contínuo com a tradição da gravura brasileira. Eu também fiz parte dessa formação nessa primeira década dos anos 2000, na Fundação Curro Velho. É um divisor de águas na história da gravura paraense. Então surgem várias pessoas, né, gravadores e gravadoras, e atualmente esses artistas, gravadores, gravadoras, surgiram quatro gravadores e gravadoras afrodescendentes em meio a essa geração, né? E que seguem afirmando e consolidando a gravura afro-amazônica aqui na nossa região, aqui no Pará, especificamente no estado do Pará, né? E que dedicam-se ao ensino dessa técnica, formando coletivos, ateliês, e também a arte de gravar, essa arte de gravar, né? E que é conhecida em inúmeras culturas e em diferentes tempos históricos. Nenhuma se sobrepõe à outra, todas têm a sua importância histórica, né? E é um importante patrimônio cultural da humanidade. Assim como nas paredes das cavernas
eles utilizavam as rochas, ou usando uma matriz de madeira ao longo desses séculos, ou utilizando o metal, ou a pedra, o linóleo, o acrílico, um papelão, seja qualquer tipo de suporte, essa matriz de gravar, não importa o suporte, a gravura, ela conta a sua história. E eu vou estar falando para vocês, mostrando esse suporte, essa matriz, na segunda parte da palestra, né? Eu vou estar mostrando melhor isso, falando a parte prática, que vai ter segmento na segunda parte da palestra. E eu deixo aqui também para vocês as minhas referências bibliográficas, né? As referências, os autores que eu utilizo como referência do que eu estou falando, das minhas pesquisas, né? Então eu deixo aqui para vocês algumas das minhas referências também. E muito obrigada.